Então, vamos lá. Eu vou... Deixa eu só fazer um compartilhamento de tela aqui. Dá só um minutinho. Eu fiz o logout aqui, eu preciso só entrar aqui. Então, eu vou te dar essa dica agora em relação ao teu Instagram, basicamente por quê? Porque eu estou estudando isso e aplicando na prática algumas mudanças. Até minha mãe, quando entrou, perguntou como que tá. Eu falei, bem, estou trabalhando muito, até por isso não estou fazendo lives, para não fazer nada fora do que vai vir como propósito. Então, olha só, você está vendo a tua tela aí do Instagram, né? Sim. Vou dar só um exemplo para você, bem prático aqui. Não posso deixar? Pode pôr aqui do... Obrigado. Já não vai voar? Não, pode deixar. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Não? Tá bom. Então, beleza. A carta passando aqui. Vamos lá. Olha, então olha só. Olha do Hilário, o professor. Ele coloca: resgate sua vida, relações e família. Clique no link abaixo e ingresse no Telegram para aprofundarmos os ensinamentos. Ele pôs isso aqui agora, né? Ele zerou o Instagram dele, deixou só algumas fotos, tinha mais de 200 posts, tá? Deixa eu ver um cara que eu sigo aqui, Leandro Aguiar. Eu só sigo 2 pessoas, né? Só o Hilário e o Adriano. Ele coloca: as inscrições da formação profissional de estratégia digital estão encerradas. Toque no link para fazer parte da próxima turma. Então, ele está fazendo uma chamada para a pessoa clicar aqui, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, Ítalo Ventura. Está aqui. Então, vamos lá. Quem não me conhece diz que quebra o código dos homens, mas o meu trabalho é fazer uma MAV, né, mulher de alto valor, viver um amor em 12 semanas. Mais de 18 mil MAVs, né, alunas, acesse aqui. Ele usa Linktree. O Linktree é um sitezinho bem simples, que você põe 2, 3 links para a pessoa ir. A pessoa pode ir para o YouTube, para o Facebook, lá. Eu poderia colocar um link aqui, tipo, vá para o WhatsApp, alguma coisa assim, entendeu? Por exemplo, eu acho até que eu tenho da geração quântica, deixa eu ver se ele está ativo. Não lembro se eu deixei ele pronto. Lá, geração quântica, YouTube, canal Telegram e dominando a voz interior. Eu tenho meu Linktree. São 3 opções, né? Ou 4 ou 5 que você pode colocar. Então, quando a gente está falando de frase no Instagram, a gente poderia estar dando vários exemplos, né? Vários exemplos de frases de impacto. Por exemplo, dominando suas finanças. Deixa eu ver se é isso, da Luciana. Dominando. Deixa eu ver. Pesquisar da Lu aqui, ela tem vários... Como é que é o nome dela? Peraí. Não vou lembrar. Quer ver? Se eu pegar um outro cara, Érico Rocha. Convite também, tá? Então, você pode fazer... Qual que é o nome do teu diarista lá, do teu professor? Um Diarista é o canal dele. Tá escrito Um Diarista, o H-U-N Esse Diarista. é o Cris Pinheiro? Não. Não. É Humberto. Um diarista. Isso, Um Diarista. Humberto Calante. É isso, né? Isso. Então, mais de 2.000 alunas, personal cleaners, se profissionalizando. Aprenda como dobrar o valor da sua diária, vagas esgotadas, lista de espera. Então, ele tem essa chamada. Perfeito. Agora, por exemplo, quando você começar a pensar numa frase, você vai ter uma coisa interessante. No meu perfil, vou te mostrar como que eu edito o perfil, né? Participe do nosso canal e aprenda a lei da atuação na prática. Se eu editar o perfil, no celular ou no site, tá vendo meu nome? Meu nome não é Geração Quântica e meu nome não é Tânios. O meu nome é aquilo que eu ensino. Porque se a pessoa vier fazer uma pesquisa,
o usuário é geração quântica, mas o nome é lei da atração na prática. Entendeu? Uhum. Por exemplo, você poderia colocar no seu perfil, em vez de Sueli Nascimento, o seu usuário já é sueli.nascimento.oficial. Mas o seu nome no perfil do Instagram poderia ser uma diarista de valor, de alto valor, alguma coisa assim, tá? Para quê? Para que a pessoa, quando olhar o teu perfil, ela vai, por exemplo, quando eu publico alguma coisa, aparece para vocês assim, Lei da Atração na Prática publicou um novo post, publicou um novo vídeo. Não aparece geração quântica. Aparece Lei da Atração na Prática, entendeu? Uhum. Aqui, ó, aqui foi onde você mudou seu nome de usuário. Era Sueli ou Sueli Nasce, você mudou para Essas coisinhas a gente vai Sueli.nascimento.oficial. aprendendo, né? Vai. Isso. Então, aí, ó, por exemplo, o site que eu coloquei aqui é meu canal do Telegram. Se você quisesse colocar, por exemplo, o seu telefone do WhatsApp, ó, vou te explicar aqui numa telinha rapidamente como é que você coloca teu WhatsApp, só para você entender, ó. Quando você quer falar para alguém, mandar alguma coisa para você no WhatsApp, você coloca o a.me, ó, wa.me, tá? Barra, aí aqui, ó, código do país, 55. Vamos supor, o meu DDD é 11. Então, 5511. E aí eu ponho meu telefone. Então, esse aqui é o link para falar comigo no WhatsApp. Uhum. Entendeu? No Instagram. Isso tem no Instagram. Você colocou no Instagram. Isso você pode colocar no Instagram. No meu caso, eu não coloquei no Instagram, tá? Porque eu coloquei outra coisa. Mas, ó, se eu quisesse colocar esse link no Instagram, a pessoa clica e fala direto comigo. Mas no teu caso, eu recomendo depois você pesquisar o Linktree, que eu vou te mandar o link depois. Ó, e tá vendo que a biografia é a frase, ó. A biografia é a frase. Que no teu caso, você colocou orgulho de ser diarista, né? E assim por diante. Então, essa biografia é o que aparece antes do site. Aqui está invertido. O site está aqui, a biografia está aqui, ó. Vou voltar para você ver, ó. Ó, a biografia aparece aqui, o site embaixo, tá vendo? Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de formatação que eu pus aqui, ó, não é meu nome, é lei da atração na prática. O tipo de empresa a gente colocou educação, ó, participe do nosso canal do Telegram, aprenda a lei da atração na prática. A pessoa clica aqui, tá? Então, esse tipo de formatação simples, ou fazendo um chamado, ela é adequada, então você não precisa falar muita coisa. O que você vai falar de mensagem para os seus clientes, na verdade, vai estar dentro de algum canal, vai estar dentro de algum vídeo que você vai direcionar. Então, eu estou te dando essa dica porque você vai ver eu fazendo isso nos próximos dias, entendeu? Eu vou mudar totalmente as chamadas, vou fazer vídeos curtíssimos, de segundos, vou fazer stories, vou fazer chamadas para pescar a pessoa certa. Então, eu vou começar a pescar as pessoas que, assim como vocês, querem resolver algo na vida. Isso que eu quero, as clientes certas. Isso, porque eu estou com uma lista gigante no YouTube errada. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho uma lista errada. Entendeu? Então, o importante vai ser exatamente vocês terem a capacidade de visualizar isso. Eu estou falando vocês, peraí, deixa eu só desligar aqui o negócio. O ventilador está fazendo barulho. Vocês podem ter ideia de que às vezes você está atraindo as pessoas erradas. Você não tem que atrair ninguém que vai gostar, que simplesmente vai gostar de ver alguma coisa por hobby ou por... Como é que eu falo assim? Por diversão, ou porque foi com a tua cara, ou porque você é legal, ou porque você ensina coisas maravilhosas. Não. O que é o fundamento básico para você começar a prestar atenção agora? Lembra uma vez que eu expliquei que existem dois perfis, ou você é consumidor, ou você é o fornecedor? Quando você olha meu perfil no Instagram, eu sigo duas pessoas, e eu tenho 1.399 seguidores. Isso significa que eu sou fornecedor ou consumidor? Fornecedor.
Porque eu só consumo dois perfis no Instagram. Eu tenho uma amiga que está comigo numa mentoria lá que eu tô com o Hilário. Ela tem 1.000 seguidores e segue 3.000 pessoas. Você acha que ela é consumidora ou fornecedora? É consumidora. Daí perde muito tempo ali. Então assim, a minha timeline não aparece muita coisa além do Hilário e do Aguiar, que são os dois que eu sigo. Eu não sigo você, mas eu tenho o seu Instagram. Se eu quiser saber da sua vida, eu vou lá no teu Instagram e olho pontualmente, mas isso não ocupa meu tempo. Então, tem que estar muito claro isso. Quando você está numa loja, ou se você tem um negócio, você passa a maior parte do tempo vendendo o seu produto ou comprando o produto dos outros. Comprando, né? Entende? Então, você presta atenção que se você tivesse uma loja, um comércio, vendendo, você não ia ter tempo de comprar nada. Você ia comprar o essencial, você ia acordar de manhã, vai, corre para o trabalho, vende, vai, almoça rápido, vende, vai, chega em casa cansado, toma um banho, janta e vai dormir. Então, você serviu o dia todo. E o que a maior parte das pessoas faz? O contrário. As pessoas consomem mais do que servem. Eu estava assim, numa rotina assim, eu estava trabalhando demais, mas eu estava trabalhando demais, talvez para algumas pessoas erradas. Eu não tinha tempo de fazer outras coisas, mas eu trabalhava muito, e as pessoas que eu mais trabalhava, e as pessoas que não quiseram me dar o aumento. É incrível isso, mas é isso que funciona. É as que mais... Então, segura, esse é um sentimento de dívida. Então, você se sente endividada com o outro, certo? Isso tem uma relação direta com o dinheiro, e isso tem uma relação direta com a imagem que você tem de pai dentro de você. As suas questões relacionadas à prosperidade, a sucesso, têm uma relação direta com a imagem, presta atenção, não tem a ver com seu pai e sua mãe de verdade, eu já falei isso. É a imagem que você tem dentro de você. Então, eu vou entrar já diretamente no assunto da aula de hoje. Imagem. O que é essa imagem? É a imagem que nós construímos na nossa mente, no nosso interior, em relação ao pai e em relação à mãe. Tá bom? Então, eu estou falando a imagem do pai e mãe. Tem a imagem do marido, a imagem de si mesmo, a imagem do irmão, a imagem de várias pessoas. Mas os mais importantes aqui agora, nesse momento, é pai e mãe. Quando a gente tem uma imagem distorcida do nosso pai, da nossa mãe, nós temos problemas sérios em relação à mãe, em relação à vida, em relação à prosperidade, em relação ao sucesso. Então, a imagem que nós construímos dentro de nós em relação à nossa mãe, ela é responsável pela prosperidade, pelo sucesso, pelo amor à vida, por viver. Tanto que quando as pessoas, por exemplo, têm um problema, por exemplo, se minha mãe aqui está presente, chega com um problema, eu estou desanimada, eu estou com depressão e tal, eu, dentro de mim, imagino a minha mãe no colo da minha avó, tomando vida. E rezo por ela. É a única coisa que eu posso fazer. Posso chegar para ela e falar, mamãe, imagine que você está no colo da sua mãe, deitada assim, né, nos braços dela, olhando para os olhos dela e tomando a vida. Né? Quando a criança está mamando na mãe, vocês já viram essa cena, né? Mães, né? Vocês são mães. A coisa mais gostosa para mães que relatam tá com o filho no colo, o filho mamando e olhando nos olhos da mãe. Ali o filho está tomando vida, está criando uma relação, está tendo um amor correspondido. Só que a maior parte das pessoas desconhecem, mas todos os problemas surgem quando você tem amor interrompido. Entende? Amor interrompido. E o amor interrompido, ele vem de uma significância. Então, por exemplo, nasceu, demorou muito para ir para o peito da mãe. Amor interrompido. A Camila, por exemplo, ela nasceu, ela não mamou, ela ficou um mês, acho, em casa, com a tia dela, mamando na mamadeira, porque a Márcia ficou internada. Minha sogra não saiu do hospital, ficou um mês no hospital. Tanto que a segunda gravidez dela, o médico falou para ela, se a senhora engravidar a terceira vez, porque ela já era, não, a segunda filha, porque ela era a terceira gravidez. Se a senhora porque ela perdeu o primeiro filho com 6 meses de leucemia.
o irmão da Camila, mais velho. E aí nasceu a Júlia, depois de um ano, ele falou, se você engravidar de novo, você vai morrer. Por causa dos problemas dela, de tireoide, rim, sei lá o que ela teve. E ela ficou em crise no hospital 1 mês. Então, a Camila não conheceu a mãe por 1 mês. Esse é um processo de amor interrompido. E tudo bem. Ela está trabalhando e trabalha isso numa boa, para entender quais são os obstáculos. Filhos muito novos, né? Por exemplo, filhos 8º, 7º, 6º filho, às vezes uma sequência de filhos, que acho que é o teu caso, né? Que você é caçula. Geralmente os últimos filhos ficam um pouquinho com menos, né? Então terceira. Eu não sou nem a mais velha nem a mais nova, sou a terceira, da terceira de 9. Você fica com um pouquinho menos, às vezes, né? Então você fala assim, nossa, interessante. Ou às vezes você tem alguma identificação, vai saber. É só numa terapia, numa conversa terapêutica para a gente entender. Mas fica, às vezes, faltando alguma coisa, e às vezes você cria imagens e referências, né? Então, não é segredo para ninguém, eu conto isso, já contei publicamente. Eu, quando tinha 18 anos, eu fiz o Renascimento. Minha mãe lembra dessa história. Eu fiz uma dinâmica de um sábado, o dia todo, presencial. Eu estava na minha cidade, foi um psicólogo, conduziu, muito, muito competente, professor Mamed, lá de Poços de Caldas. Ele fez todo um bate-papo, toda uma conversa, todo um mapeamento ali com 14 pessoas. E na parte da tarde, a gente almoçou, na parte da tarde a gente fez um exercício de renascimento. Era um exercício que você ouvia a respiração, uma gravação e tal. E quando eu estava voltando, né, nessa nossa viagem ao que está registrado no meu inconsciente, eu lembro direitinho que eu me sentia no vazio, eu não sentia nada, eu sabia que eu estava em algum lugar, então ali era uma análise como se eu tivesse imerso, né, dentro da minha mãe, por exemplo. E ali começou um diálogo de um marido e uma esposa, ela contando para ele que ela estava grávida, ele, nossa, que maravilha, vamos ter um filho. E aí no meu inconsciente vinha assim, não, é tudo mentira. Maravilha nada, ele não gostou. E depois foi indo, gestação, até que eu nasci. Eu sei que eu fui o primeiro dos 14 a nascer. E minha mãe fala que eu tive pressa de nascer, né? Que eu escorri dela, né? Que eu quase que eu saí correndo. Então, aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, quando você falou para o papai que você estava grávida, o papai ficou chateado, não quis o filho? Ela falou, ai, filho, não sei o quê, lá. Falei, não, mãe, tá tudo bem, fiz um renascimento, entendi que fui rejeitado em algum momento, né, em alguma questão, mas tá bom, nasci, fui bem nutrido e tô aqui. E falei com meu pai também, meu pai, filho, larga a mão disso, isso é besteira, isso é passado e tal. Mas aí fica a imagem. Só para vocês terem uma ideia, fica a imagem de que eu fui rejeitado. E aí eu pensei assim, olha só, com 6 meses, a minha mãe conta a história, eu caí da cama e rachei a moleira. Amor interrompido. Quando uma criança, eu lembro do meu irmão Beto, chorando uma vez no berço, chora, 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 e o pai não vai ao berço. Amor interrompido. Então tem várias situações na vida que você gera essa mensagem inconsciente de amor interrompido. Tá ouvindo bem, Sueli? Tá ouvindo? Tá. Sim, estou ouvindo bem. Tem hora que está meio travando a tua voz, mas estou ouvindo bem agora. Acho que você está congelando para mim, talvez a sua conexão. Aí o que acontece, para dar um outro exemplo, quando eu tinha 5 anos, se eu não me engano, acho que era 5 anos, eu caí do colo do meu pai, na escada, descendo a escada do meu prédio, que eu morava. Amor interrompido. E é interessante porque nas dinâmicas, olha para você ver, se eu falar para você que vem memórias, quando a gente está fazendo esse trabalho, vem memórias, né? E o que eu falei ontem para vocês do intelectual, emocional e físico, essas 2 semanas eu passei por alguns trabalhos físicos, né? Então, assim, eu tive experiências físicas de vir memórias, de vir situações, e veio coisas da minha infância. E a sensação que eu gravei é que, tipo assim, meu pai queria me matar, e ele me jogou do colo dele. A mensagem que vem na mente da criança. Então, existem várias questões. Outro exemplo. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Eu sou menor do que o pai, menor do que a mãe. Mas quando eu quis... Olha, presta atenção. Quando eu quis ser, dentro de mim, na minha posição, maior que meu pai e minha mãe, me colocando acima deles,
que foi numa época até, sei lá, eu estava bem financeiramente, ajudei meu pai e tal. Não tem nada a ver com ajuda, mas dentro de mim eu me sentia maior do que meu pai e minha mãe. Você sabe qual foi a compensação? Eu enfrentei uma derrocata e uma dívida de 600 mil reais. Sabe por que isso? Para que eu não tivesse condições de ajudar, para que eu não tivesse condições de ajudá-lo e voltasse ao meu lugar de filho. Tá entendendo? Então, vocês vão entendendo toda uma evolução nas próximas aulas. Eu vou apresentar os módulos para vocês na semana que vem, onde que você vai entender que o trabalho começa em você. Então, por exemplo, você relatou lá no grupo uma situação do teu pai. Veja, o que você pensava ou vai pensar em relação ao seu pai, ou vai julgar, não importa. O importante é que o problema que aconteceu é um problema de quem? Do seu pai e da sua mãe. Não diz respeito a você. Se você julga, se você sai do seu lugar de filha e se coloca no papel de juíza, ou se coloca no papel da sua mãe, né? Você se põe no lugar de esposa, e aí você julga por ele ter traído, etc e tal, isso te coloca fora do seu lugar, e isso traz consequências sérias para você. Entende? Então, quando ontem você... eu estava conversando com a Nésia, eu até falei que eu consegui entender isso, que traições foi problemas dele com a mãe. Se ele não foi um bom marido, o problema é com a esposa. Mas, para mim, ele foi um bom pai. A única coisa que afetou foi o quê? A vida inteira eu critiquei a minha mãe. Julguei a minha mãe por ela falar essas coisas do pai, porque eu tinha certeza que o pai era inocente. Mas você estava fora... Vou te cortar. Você estava fora do seu lugar. Presta atenção. Veja bem, quando você critica a mãe, você se coloca no lugar do pai. Quando você briga com o pai, você se coloca no lugar da mãe. O problema entre os dois já existia. Só que vocês, filhos, imagina, 9 filhos, tem lugar para todo mundo, né? Então, vocês ficam alternando essas substituições, esses deslocamentos de posição, assumindo o lugar de uma outra parte no casal. Então, quando o marido não resolve o problema com a mulher, o filho assume a posição. Por isso que filhos são inocentes. Por isso, por exemplo, que eu tenho habilitação para falar de filhos, mesmo não tendo. Sabe por quê? Porque filhos são inocentes. O problema do filho que não é maduro ainda o suficiente, que está criança, né, principalmente, ou adolescente, ele não está no filho, ele está nos pais. Filhos não tem problema, filhos são inocentes. Os filhos, eles compensam uma questão relacional. Quer ver um exemplo? Todas as vezes que eu briguei com meu pai, ou discuti com meu pai, eu estava me posicionando no lugar da minha mãe. O problema era do casal, não era meu. Sim. E aí eu queria ser, né, alguém que eu não era. Me coloquei no lugar de quem eu não era. E isso gera compensação. Entende? Então, quando a gente entende o posicionamento sistêmico de uma forma mais ampla, a gente começa a entender que as desavenças, os desacordos, eles estão simplesmente no posicionamento que está errado, no posicionamento equivocado e na imagem que está totalmente distorcida, generalizada, enfim. E aí vem uma questão importantíssima, né? A imagem distorcida, né, generalizada, que a mente normalmente trabalha em relação às outras pessoas, ela é só uma imagem e ela pode ser alterada. Então, se você tem uma imagem distorcida de pai, você vai ter problema de dinheiro. Por mais que eu perdoo meu pai, mas peraí, você está perdoando como assim? Você é Deus? Entendeu? Filho não tem que perdoar pai. Aliás, em relação ao outro, você não tem que perdoar ninguém. O único que perdoa é Deus. Agora, o perdão que a gente fala, às vezes, é o ficar com o que é. Então, é o seguinte, olha, eu não tenho que perdoar você. Você fica com as consequências dos seus erros e está tudo bem. Tem uma dinâmica muito interessante, que quando você tem uma pessoa, por exemplo, marido e mulher, marido trai, a mulher fica mal, né? A mulher fica mal, sofre, engorda, aí tem problemas de todas as naturezas, prejudica seu próprio corpo, se pune e tal. E aí, você chega para o outro e diz, olha, tá tudo bem, você pode até falar, eu perdoo você, mas você fica com as consequências dos seus erros.
Cada um fica com a consequência dos seus erros. Tanto que se você tiver grandes segredos na sua vida, não conte. Não conte, porque isso não vai adiantar nada. Então você fica com as consequências dos seus próprios erros. E o outro não tem que sofrer por você, e nem você tem que sofrer. Porque a iluminação, quando a gente coloca isso num patamar de espiritualidade, existe da seguinte maneira: você, quando estava fazendo qualquer coisa na sua vida que o outro julga errado, você estava se sentindo bem? Você estava realizado? Você estava atendendo suas necessidades? Sim. Então por que você acha que você pecou, que você está errado? Ah, porque o outro esperava que eu não o fizesse. Ou a Bíblia, ou o pastor falou que isso era pecado. Tá, mas então me explica. Por que quando você pensa que você estava bem, está tudo jóia, e quando você pensa que você está pecando, você sente mal? Não é para seguir o radar? Qual o radar? Se eu estou bem, segue o baile, né? Agora, por que isso quer dizer? Ah, então quer dizer que eu posso trair? Olha, se você estiver se sentindo bem, você vai cometer a traição, a violação que você quiser, o absurdo que você quiser, que você está no seu papel. Agora, saiba que você vai arcar com as consequências. Então, uma traição, em qualquer tipo de relação, ela tem consequências. Entende? Então, não é que, eu sou superior, eu vou perdoar. Não, tem consequências. E as consequências você deixa com quem? Com o outro. Agora, quando começa um processo, o relacionamento já acabou. Então, seu pai, quando traiu sua mãe, ali já começou a acabar o casamento. Só que eles persistiram. Eles foram, entre aspas, se colocando em outros lugares, os filhos, e em nome dos filhos, em nome da boa família, mas ali já não existia uma relação. Eu já vi situações, depoimentos em aulas fechadas, nosso professor, que pegava lá casais que separaram, voltaram, e aí o marido traiu várias vezes, mas os dois, por exemplo, em comum acordo, eles iam para o swing. E aí o Hilário fala, poxa, tinha um acordo, mas não era bem feito, porque ele podia levar a mulher no swing, mas ele podia sair com as outras mulheres também, com as amigas dela, entendeu? E ele furava esse acordo totalmente. Então, quando você vai olhar para a dor dessa pessoa, é muito grande. E não tem aquela coisa assim, é o homem ir para uma relação e vai lá, não sei o quê, tem um orgasmo, né, tal, goza e fica vazio, porque não tem uma relação. Então, uma das questões mais importantes que a gente vai também discutir é: nós podemos ter bons relacionamentos, recuperar relações e ir num caminho totalmente inverso de um divórcio que você vê convencionalmente. Ou seja, não tem jeito, eu divorciei, ou eu vou divorciar, tá bom, mas preserva a família. E o que é preservar a família? É você manter a unidade do pai como pai, a mãe como mãe, os filhos como filhos. Entende? Então, por exemplo, você tem filhos com o teu ex-marido. Sim. Você vai ter o Marcelo na sua vida. Mas quem veio primeiro? O seu ex. Então, no seu coração, e no coração do Marcelo, ele tem que ter consciência disso, ele já tem filhos também, né? Tem 3 filhos. Ele foi casado 22 anos. Então, o que acontece? Você, no seu coração, você tem que dizer... como chama a esposa do Marcelo, a ex-esposa do Marcelo? Karine. Você tem que ter uma relação com ela olhando da seguinte forma: Karine veio primeiro. Ela veio primeiro. Então, o Marcelo vem para você 50%. Por quê? Porque o 50% outro dele é da família anterior. Mesma coisa você. Como chama seu ex-marido? Amaury. O Marcelo tem que, no coração dele, dizer: a Amaury veio primeiro. Você veio, ele veio depois. Então, é como se você deixasse 50% na sua família anterior, que, na verdade, é atual, né, porque você está com os filhos, e ele deixasse também 50% na família anterior. E vocês vão ter 50-50 numa família atual. Fazendo esse acordo, o que vai acontecer? Você respeita a unidade anterior familiar dele, ele respeita a sua. Você leva seus filhos aos pais, ao pai. Ele, se vier um dia morar com você, se tiver com os filhos juntos ou não,
ele vai respeitar a unidade levando os filhos à mãe anterior. Então, essa visão sistêmica é muito poderosa porque você equaliza, gera uma igualdade de valores. Não gera um conflito. Eu tenho uma amiga que foi muito interessante ela relatando, né, que ela tinha um ex-marido, teve um relacionamento abusivo e tal, foi muito complicado, mas ela conseguiu se divorciar depois de um tempo, tal, com um certo sacrifício, e conheceu o Cris, né? Então, a Márcia Oliveira conheceu o Cris. E o Cris, ele tinha 5 mulheres, só que as 5 eram casadas, ele era amante de 5 mulheres. Ele foi pedindo a benção, assim, entre aspas, né? Até lembrei do tio Michel, viu, mãe? Que tinha 4. Ele foi pedindo a benção para as anteriores, né? E elas foram entendendo. A última que ele conseguiu, entre aspas, né? O reconhecimento da nova relação, a bênção para seguir uma nova relação, ele conseguiu mês passado, e ele já está com a Márcia há muito tempo. Ele falou, é um alívio quando você vê as outras mulheres ou os outros homens abençoando a nova relação. E o que é mais interessante é o seguinte, o que o Marcelo tem que agradecer ao Amaury, não é isso? É o seguinte, colocá-lo como primeiro, e o Marcelo se coloca como segundo e diz, olha, graças ao Amaury, graças a não ter dado certo o Amaury com a Sueli, hoje eu dou certo com a Sueli. E você tem que ter o mesmo pensamento em relação à Karine. Graças a não ter dado certo com a Karine, hoje você tem o Marcelo. Então, essa visão relacional é algo fundamental, Sueli. Fundamental. E aí você começa a colocar as pedras, né, no lugar, a cabeça no lugar, e fala assim, qual é a imagem que eu tenho da ex do meu atual? Se você tiver imagens... Trabalhar bastante, dá um ciúme. Então, se tiver imagens distorcidas... Ciúme é insegurança, mas tudo bem, a gente trabalha isso. Se você tiver imagens distorcidas em relação a ela, isso afeta diretamente o seu relacionamento com ele. Por quê? Porque você não está colocando ela no devido lugar. Ela veio primeiro. E tem uma história interessante da Márcia, essa amiga que eu estou contando, ela fez uma videoconferência assim igual a gente, com o ex-marido dela e o Cris, né? E aí, eles conversando e tal, daqui a pouco o marido vem, porque você não liga para mim, você não... Começou a reclamar. Aí ela falou assim... Mas, bem, eu tô aqui e tal. Aí o Cris, você tem razão. Aí ele olhou assim, aí ele falou pro ex-marido dela, porque você veio primeiro, né? Aí ele já parou, mudou totalmente. Eu vim primeiro. Eu falei, eu sou o segundo. Então você tem preferência. Então, ela, né, tem que, nesse caso, atender a você. E aí ela falou assim, é isso mesmo, né, amor? Aí os dois olharam assim, um pro outro, ela falou, tá bom, amor 1 e amor 2. Meu Deus! Ué, porque é verdade, primeiro veio o ex e depois veio o Cris, né? Então, eles hoje... Dois casamentos, então o Marcelo tá com 25%? Não, você se coloca... Não, mas veja bem, você tem uma filha de um casamento e um filho de outro? Sim. Tá. Sim, eu fui casada há 15 anos, que eu casei na igreja, no civil, tudo com o pai da Stephanie. Aí não deu certo. Aí depois eu fiquei com a Amaury, depois de um tempo, fiquei com a Amaury 8 anos. A gente não casou no papel, nada, mas a gente teve uma relação estável. Mas formou uma família. Uhum. Sim, aí veio o Gabriel. Tá, então você tem que fazer um movimento com os seus ex, tá tudo bem. Mas ainda assim, vamos considerar que não precisa mexer no percentual, foi só um exemplo, tá? Mas o posicionamento do Marcelo em relação aos seus ex, ele tem que ser muito claro. Como chamou o primeiro? Como chama o primeiro? Anderson. Então o Anderson veio primeiro, a Amaury veio em segundo, o Marcelo veio em terceiro. Então, você vai trabalhar com o Marcelo esse posicionamento. A Karine foi a primeira do Marcelo, ela veio primeiro, você é a segunda. Entendeu? Agora, obviamente, se ele teve relacionamentos temporários ou alguma coisa assim, ele tem que imaginar recebendo essa bênção que eu estou falando aqui, entre aspas, né? De todas as ex-parceiras. E você tem que reconhecer isso nele.
Assim como você, de todos os seus ex-parceiros. Independente se foi namorado, se foi ficante, o que aconteceu, porque graças a não ter dado certo com eles e graças a não ter dado certo com elas, vocês dois hoje estão juntos. Entendeu? Sim. Então, esse reconhecimento é um movimento de amor, na verdade. É um movimento de amor, não é um movimento de ódio, é um movimento de amor. É um movimento de inclusão. Presta atenção nisso. Você está incluindo no seu coração aqueles que muitas vezes não são nem citados e que são excluídos. E o movimento de inclusão é a cura para os problemas de saúde, para os problemas da família. Muitas vezes a gente enxerga e vê pessoas em famílias que têm problemas de doença, têm problemas de esquizofrenia, de depressão, né, de tentativa de suicídio. Normalmente, essas pessoas estão em compensação de pessoas que são excluídas. Então, muito em breve a gente vai fazer uma aula, eu vou ensinar vocês a montar uma coisa muito bacana chamada genograma. É quase como se fosse uma árvore genealógica. Só que você vai montar o genograma e vocês vão começar a criar uma construção de todas as relações familiares que vocês têm conhecimento. Então, vocês vão começar a buscar na história de vocês os relacionamentos dos seus antepassados, os seus e dos seus antepassados. Vocês vão começar a conseguir, por exemplo, buscar histórias de abortos e filhos que não foram nomeados, né? E não é para sair contando para todo mundo, não. Algumas coisas aqui, por exemplo, minha mãe vai saber porque ela é minha mãe e é minha aluna. Ela está no papel de aluna, né? Mas, por exemplo, no papel de mãe, eu não preciso chegar para ela, mãe, olha, eu fiz o meu teste lá de posicionamento, vocês vão aprender a fazer esse teste. Eu fiz o meu teste de posicionamento e descobri que eu sou o terceiro. Teve algum aborto? Ela pode falar, não, filho, não teve. Que ela saiba, não. Mas, por exemplo, na minha dinâmica presencial, quando eu fiz o renascimento, eu senti que tinha alguém comigo. Eu posso ter sido uma gestação gemelar. E aí, o que foi gerado junto comigo se foi e eu fiquei. E isso é possível mais ainda porque meu pai é gêmeo do meu tio. Nossa. Já pensou se tivesse vindo 2 Tânios? Olha que interessante. Então, assim, eu posso ter... Tem muitas ideias, muita coisa, você pegou tudo para você. Então, por exemplo, eu posso ter sido uma gestação gemelar. O que é gestação gemelar? Fecunda 2 óvulos, e aí, em algum momento, um deles se vai, aí você tem um sangramento, às vezes, natural, de uma gestação, e vinga um filho. Só que na posição, né, gestacional, geracional, por exemplo, quando eu fiz o teste, claramente, eu sou o terceiro. E aí, o que isso me ajuda? Me ajuda a ter mais força. Porque enquanto eu vivi pensando que eu era o segundo, eu posso ter tido menos força. Quando eu me posiciono e penso, sou o terceiro, eu tenho mais força, porque eu estou no meu lugar. Entende? O meu processo? Então, essa é uma aula que vocês vão ter comigo também. Então, além de fazer o genograma, a gente vai fazer um exercício, vai ser um exercício que eu vou passar para vocês descobrirem sozinhos, né? Vocês mesmos vão fazer o exercício para descobrir o seu posicionamento. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque hoje o tema para vocês é basicamente fazer um exercício de observação das imagens que vocês têm criado a respeito de si mesmo e a respeito principalmente do pai e da mãe. Então, quando vocês encontrarem situações de divergência, negativismo, escassez, vitimismo, enfim, inversão de ordem, né? Que você fica criando, porque meu pai, porque minha mãe, de crítica, de julgamento, vocês vão perceber que a vida às vezes está toda cagada porque você está pensando algo diferente de ser filho, simplesmente filho. Você está julgando, você está resolvendo o problema. Vou falar uma coisa aqui bem pesada, mas, por exemplo, meu irmão, a gente sabe que não é segredo, a gente já falou sobre isso, meu irmão mais velho foi pai do meu pai. Às vezes foi pai da minha mãe pode falar melhor que isso. E ele fora do lugar, né? Ele, por exemplo, ele quis ser o pai de todo mundo. Percebe? Não resolve muito, certo?
A minha mãe esses dias estava falando para mim, lá tá tudo como sempre foi. O Rafael se foi e nada mudou. Mas por quê? Porque a imagem que você gera sobre você, sobre a vida, sobre seus posicionamentos, ela não muda. Você realiza exatamente o comportamento, o pensamento, a atuação daquilo que você tem construído em você. É como você acorda, abre os olhos e roda aquele script. Então, se a gente vai falar de criação, de lei da atração, presta bastante atenção nisso. Você pode gastar o seu ano, a sua vida, décadas de exercícios. Se você não estiver posicionado adequadamente, se você não estiver com toda a clareza de que tipo de imagem você cria a seu respeito e a de todos os demais, você pode querer criar a vida que você quiser. E você não vai conseguir. Porque você vai estar sempre num módulo de compensação fora do lugar. Pode perguntar, Nésia, diga. A situação aqui em casa, meu pai queria sempre filho homem. Aí vieram 3 mulheres. O comportamento dos coronéis tem a ver com a fome? Na verdade, não. Na verdade, é uma interpretação de cada um. É uma interpretação de cada um. Não existe um problema que eu possa gerar para você, mas existe possivelmente uma influência na sua interpretação do meu posicionamento. Então, por exemplo, eu posso declarar que eu queria filho homem, que de acho veio filha mulher, e a filha mulher escuta isso. Então, a mulher fala, vou despolarizar. Aí ela vai para o masculino, totalmente despolarizada, né? Quando o meu professor fala aqui, com todo respeito, está gravando, não é público isso aqui, está com o pinto no meio das pernas, mandando em todo mundo, xingando todo mundo, está totalmente despolarizada. Então, esse tipo de mulher não está no feminino, está no masculino. Mulher no masculino não se relaciona com ninguém. Se arrumar um homem, vai só quebrar pau. Às vezes até se relaciona com um homem polarizado no feminino, com um fofinho, uma fofinha, entendeu? Por exemplo, a Camila me deu um feedback, acho que hoje ou ontem, ela falou assim, amor, falou assim, impressionante, você comigo totalmente no masculino. Eu pergunto como foi, você não responde, você é muito curto e grosso, objetivo. Agora eu percebi que com as outras pessoas você vai para o feminino. Por quê? Porque eu me posiciono de forma a dialogar, de forma a ensinar. Nesse momento, eu estou polarizado com vocês no feminino. Se eu tivesse no masculino, essa aula já tinha acabado há 15 minutos atrás, ou há meia hora atrás. Eu tinha chegado aqui, falado o assunto, ido embora e tchau, fica com o que é. Mas no papel de professor, então, salvo algumas reservas, né, de outros homens que eu conheço também, no papel de professor, na maior parte, 90% do tempo, eu estou polarizado na energia feminina, que é expansiva, que é acolhedor. Se eu tiver que dar uma bronca para massacrar teu ego, que nem eu falei ontem, né? Vou comer, vou mastigar, vou digerir, vou cagar teu ego. Se eu tiver que massacrar você no teu ego, eu vou pro masculino. Entendeu? Eu vou chegar e falar para você, porra, né? Eu vou falar um palavrão aqui, vou falar, se põe no seu lugar. Quantas vezes vocês já perceberam a diferença? A Nésia está aqui para testemunha. Quantas vezes ela chegou, eu cheguei e falei assim, para agora, quieta. Você vai fazer isso, 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 entendeu? Então pronto, tchau, depois você me fala, até logo. No masculino. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu estou sempre tomando decisão, estou sempre aqui, hoje eu fui mexer com dinheiro, com isso, com aquilo outro, estou sempre me posicionando no masculino para tomar as ações. Se eu ficasse no feminino, eu ia botar a mão na cabeça, ai, o que eu faço da vida? Não estou imitando nenhum bichinho aqui, mas é isso. Agora você vai lá, pega lá um homossexual. Ele deixa de ser homem? Não, ele só gosta de homem. Então, muitas vezes são 2 homens masculinos se relacionando. Na hora do sexo, que é outra história, eles escolhem a polaridade, um é passivo, outro é ativo, assim vai. Mesma coisa mulher com mulher. Então, quando eu estou falando de posicionamento, polaridade, não tem a ver com sexo, tem a ver com sexualidade, que vai ser um assunto que a gente vai tratar lá na frente também. Como anda a nossa sexualidade? Né? Então, como foi a história da minha sexualidade? Às vezes a sexualidade foi toda ferrada a vida inteira. Você não deu valor ao corpo, você dava valor às genitais.
E aquilo para você era sexualidade. Sexualidade não é isso. Entende? Sexualidade é algo muito mais abrangente. Vocês vão ter áudios, possivelmente da Camila. Hoje ela falou que vai se comprometer com o grupo a fazer áudios, né? Para vocês discutirem, mandar perguntas e respostas e tal. Eu falei, ótimo, depois a gente entrega isso para o grupo. Mas vocês vão ter conversas com ela que vai começar a gerar dúvida, que vai começar a gerar divergência, mas aí é uma questão de estar na posição certa. Então, vocês vão estar na posição de alunas. Ela na posição de professora. Se você começar a discutir, você sai do seu lugar. Então, você, né, está na posição de ser professora e não aluna. Então, a gente tem que ter um posicionamento muito claro nos nossos papéis, porque você não tem problema, você está na identidade errada, é só isso. Você não tem problema com o teu pai e com a tua mãe. Quando você começa a ter problema com o teu pai e com a tua mãe, você está na identidade errada, você está fora do seu lugar. Mesma coisa eu poderia falar aqui para a Nésia. A Nésia não tem problema com a irmã, com as irmãs. Se ela começa a ter problema, ela está na identidade errada. Ela é qual? Né? Conhecidamente, ela é a terceira. Então, ela tem que se colocar no lugar da terceira. E tá bom. Ela não é pai e ela não é mãe das minhas tias que moram com ela. Então, se ela não se posicionar como terceira, entende? Então, assim, chega a mais velha, né? A tia Vida fala assim, porque é isso, eu penso isso, ela vai falar, ok, você veio primeiro. No coração, se ela quiser falar isso, pode. A Beatriz chega lá, porque a Nésia é isso, aquilo. Sim, concordo com você, Beatriz. Você veio antes. Você é a segunda. E aí você começa a dizer, nossa, ela vai pensar, nossa, ela está se colocando no lugar dela. No íntimo dela, ela vai saber que você está se colocando no lugar. Não tem mais conflito. Toda vez que você vai, explode, grita, o que você está fazendo? Você quer ser maior. Então você está fora do lugar. Fora do lugar é igual uma peça de quebra-cabeça. Encaixa fora do lugar? Não. Entende? Então, respeito à hierarquia. A primeira constelação que eu fiz na vida em 2014, que nem era igual ao que eu aprendi hoje, porque hoje eu estudo com um dos maiores consteladores da história, eu reposicionei em relação ao meu irmão. Na minha família, todo mundo pedia primeiro a minha opinião e não pedia do meu irmão. Eu era tratado e posicionado como se eu fosse o mais velho. Quando eu devolvi essa posição para o meu irmão, tudo mudou. Meu relacionamento com ele foi outro. Tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. Em relação a ele, em relação ao meu pai. Aí, se ele queria ser pai do meu pai, era problema dele. Mas eu dei a ele o lugar dele. E foi impressionante. Foi em 2 dias, assim, começaram a acontecer algumas coisas. Eu falei, gente do céu, só mudei uma coisinha aqui dentro de mim. Nem foi, não conversei com o espírito dele, nada disso não. Foi aqui, ó, dentro de mim. A hora que eu me reposicionei, eu passei a ter um outro comportamento, acabou. Mesma coisa aconteceu com minha mãe e com meu pai. Quando eu dei a eles o lugar de mãe e o lugar de pai, tudo mudou. Eu não mando na vida da minha mãe, ela faz o que ela quiser, meu pai faz o que quiser. Se a minha mãe e meu pai um dia ficarem sem condições, eu vou fazer o quê? Ou vou pagar uma pessoa para cuidar deles, ou eu vou levar eles para uma casa de repouso. E tá tudo bem, é a vida deles. Entende? A minha mãe colhe os resultados daquilo que ela plantou. O meu pai colhe os resultados daquilo que ele plantou. Não tem a ver comigo. Eu não sou herói, eu não sou salvador deles, entendeu? Então esse posicionamento tem que estar muito claro na mente de cada um. Você hoje é responsável pela sua vida, pelo seu relacionamento e pela sua família. Então, minha mãe hoje não está em um relacionamento e pode ser que ela não queira estar em um, ou pode ser que ela queira estar em um. E vai depender dela. Entende? Ela já fez uma carinha assim, né? Tipo, vai depender dela. Agora, se você pega a Sueli está em um relacionamento de alguém que já teve uma família anterior, tem 2 filhos de um relacionamento anterior. 3. Filhos. Não, mas você tem 2 e ele tem 3. Eu tenho então, 2, ele tem 3. Então, vocês estão em relacionamentos atuais com histórias anteriores. Então, essa equalização ela é muito importante. Então, muito em breve, a gente vai entender isso nos movimentos que a gente vai começar a fazer, mas antes de chegar a qualquer solução, vocês têm que entender o seguinte. Ah, Tânia, você vai constelar um dia? Pode ser.
eu tenho tido muito boas práticas, mas, por exemplo, não vai resolver. A constelação não vai resolver. O que vai resolver é o conhecimento progressivo. E é por isso que a gente vai ter aulas muito pautadas nesse conhecimento. Por essa eu não esperava, como diz. Esse que você falou aí do que veio antes, nossa, foi uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça. E já mudou algo dentro de você isso. Sim, sim, sim. Eu vou ter que aprender muito com isso. Eu aprendi muito já com isso. Eu tenho que rever muita coisa. O Marcelo, nesse ponto, ele é muito maduro. Talvez ele não tenha esse conhecimento, mas ele tem uma certa maturidade que ele respeita muito o Amaury. Tipo, se ele liga para falar com o Gabriel, se ele manda uma mensagem, ele não... Em nenhum momento ele critica ou fala não responda ou não vai atender, jamais. Vê o que ele quer, se ele quer pegar o Gabriel, tá? Eu levo você mais cedo, porque ele vai lá pegar o Gabriel. Nunca ele se opôs a nada. Eu já sou diferente. Eu já sou a mais ciumenta. Eu já sou... Isso que eu vou ter que rever. Eu vou ter que rever, porque ele ajuda muito a Karine e ele fala, ela é a mãe dos meus filhos. Ela veio primeiro. Né? Mais ou menos isso. Então, por que eu não vou ajudar ela? Ela pediu minha ajuda, não tem nada demais de ajudar. Tá bom, mas aqui dentro eu não gostava. Daí vinha o ciúme. Por que ele tem que estar ajudando ela? Por que ajuda tanto ela? Por que ela não vai pedir para outro? Por que tem que pedir para ele? Já veio muitas vezes. Eu não chego a brigar com ele ou a pensar em proibir, porque eu penso assim, que eu não tenho esse direito. Mas não aceitava de uma maneira tão leve ou com amor, né? Então, eu vou ter que rever isso, vou ter que... Então, o conhecimento começa nesse ponto, né? É o respeito. Eu vou passar depois para vocês, acho que até passei eu vou passar no grupo agora para vocês, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui no grupo. Deixa eu ver se ele está aqui. Só para vocês começarem a pensar um pouquinho sobre esse ponto, eu vou colocar um vídeo para vocês do pastor Cláudio. Cláudio Duarte? Aham. Eu já assisti alguns vídeos dele. Ele é muito legal, eu gosto, ele fala tudo de uma forma meio engraçada, mas... Eu publiquei lá no Telegram para vocês um vídeo, a mamãe já recebeu, acho que no WhatsApp, já assistiu, mas eu deixei lá no Telegram. Ele é muito bom, mas aí ele tem uma coisa interessante, né, sobre o nosso posicionamento de homem, de mulher, enfim, e ele fala também de relação, mas ele fala de uma coisa interessante que é admiração, respeito e amor. Então, tudo começa com admiração, depois parte para o respeito e depois para o amor. Só que quando o amor começa a acabar, a admiração e o respeito já foram embora há muito tempo. Então, são sinais, né? Começa a ter sinais de que o relacionamento está acabando quando você já perde a admiração, já perde o respeito, né? Mas o amor ainda permanece. Então, é quase um processo inverso, né? Mas ele acaba acontecendo, né? Quando você chega a um divórcio definitivo é porque o amor já acabou. Mas a admiração e o respeito foram embora há muito tempo. Entende? Em ambas as partes. E quando você conhece a pessoa, não. Primeiro você admira, depois você respeita, depois você ama. E aí eles vão embora no mesmo sentido inverso. Vai embora a admiração, vai embora o respeito e vai ficando o amor. Enquanto o amor persistir, eu até costumo dizer que existe um quarto elemento aí que é a amizade, né? Tem muitos casamentos que eu conheço, por exemplo, o meu casamento só persistiu porque tinha uma amizade muito grande. Porque chegou em um período da minha vida que eu não tinha amor, que a Camila não tinha amor, mas a gente tinha amizade. A amizade recuperou meu casamento. Entende? E aí eu aprendi de novo a desenvolver novamente admiração, respeito, amor por ela. Mas em alguns momentos eu não cheguei, nunca agredi a Camila, mas em alguns momentos eu já cheguei a não respeitar muito. Porque não fazia sentido, não atendia minhas necessidades, eu me colocava no papel de vítima, né? Provedor, mas vítima, entende? Então aqui a gente tem que reconhecer de forma muito autêntica as nossas falhas, num sentido humano, porque somos todos seres humanos. Estamos todos num caminho de aprendizagem.
Então, fica muito claro para mim que todas as opções que vão existir, ou que existem hoje, ou vão existir, de pessoas, indivíduos, relacionamentos, famílias ou profissionais, em todas essas camadas, nós vamos ter pessoas extremamente carentes de uma solução. E a solução, vocês vão começar a ver, ela está muito mais em voltar para uma raiz, em voltar para uma unidade, em voltar para uma imagem pura. Pura. Porque simplesmente quem é pai, quem é mãe, na sua forma original, foram aqueles seres que nos deram a vida. Só isso. Tudo isso. Essa imagem imaculada que deveria ser mantida por todos nós. E a partir do momento que adquirimos a habilidade de pensar, de sentir, de registrar memórias, nós passamos a ter o quê? Registros disfuncionais, inconsistentes. E começamos o quê? A macular, a machucar a imagem de um ser puro, original, como todos nós somos, e passamos a criar imagens distorcidas, totalmente, sabe, disfuncionais. Aí quando você pensa no seu irmão, você fala assim, nossa, esse meu irmão é um canalha. Ah, porque ele é traidor, porque ele roubou, porque ele, não sei o que, ele enganou, porque ele me xingou, porque ele me violou, me violentou, abusou de mim. Não, meu pai é um abusador, é um agressivo, ele batia na minha mãe. Então, você começa a criar uma mácula na imagem do ser que somos nós. E isso tudo gera uma infinidade de problemas relacionais no mundo. Nós só temos guerras, por quê? Porque tem lá, sei lá, 2 homens brigando pelo poder, 3 homens, 4 homens, 10 homens. Algumas mulheres com pau no meio da perna brigando pelo poder também. E tudo disfuncional. Então, a única forma da gente corrigir essa disfunção é por um caminho de reposicionamento e de amor. Perguntas? Caindo as fichas aqui ainda. Foi tanta coisa, ainda está caindo as fichas aqui. Muita coisa. Muito bom. Sim, eu fiquei pensando se o Marcelo não está um homem popularizado. Como que fala? Nem sei se é essa palavra. Depois você pode mostrar essa aula para ele, tá bom? Pede para ele assistir e se ele tiver oportunidade um dia, você traz ele para participar da aula, tá bom? Eu vou me despedir de vocês, eu tenho um compromisso daqui 3 minutos e eu quero deixar registrado que hoje, nesse momento, só existe o amor. Nossa. Tá bom? Só o amor. Sim. E eu amo muito vocês. Eu amo vocês. Então tá, a gente se fala lá pelo Telegram, eu aviso vocês, mas possivelmente na semana que vem a gente vai ter um compromisso nesse mesmo horário. Tá legal? Tá Combinado? Bom. Combinado. Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Fique bem. Tchau, tchau.